Que Deus abençoe, amados e queridos irmãos internautas que estão conosco na transmissão, você que está pelas redes sociais, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, você que também está através da nossa rede de rádio, que Deus lhe abençoe de uma forma poderosa. Por gentileza, compartilhe esta live com o maior número de pessoas possível, para que possamos alcançar vidas através da pregação do Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor, através da palavra de Deus. Queridos irmãos aqui presentes, se coloquem de pé, vamos fazer mais um instante de oração, apresentando a vida dos nossos ouvintes e também dos nossos irmãos internautas nesta manhã, em nome de Jesus. Após esta oração, já faremos leitura do texto sagrado. Soberano Deus e eterno Pai, nesta manhã, Senhor meu Deus, queremos te agradecer por esta oportunidade. Queremos neste momento apresentar os nossos irmãos internautas e também os ouvintes do programa Voz da Libertação. Ó Deus, que o teu Espírito, ele possa atuar através da ministração da sua palavra nesta manhã. Que vidas, que lares, que famílias sejam alcançadas pelo seu poder na manhã deste domingo. Que vidas, que pessoas se rendem a ti, ó Pai, em nome de Jesus, confessando o Senhor como o único e suficiente Salvador da sua alma. Senhor meu Deus e meu Pai, venha ter liberdade para atuar em nós, para atuar em nossas vidas, em nosso coração, em nossa mente. Senhor meu Deus e meu Pai, abençoe o seu povo, abençoe de uma forma especial, em nome de Jesus. Por gentileza, pegue a sua Bíblia, livro dos Salmos, de número 84, versículo de número 2, os nossos irmãos que estão nos acompanhando também, através das redes sociais, através do programa Voz da Libertação, você que pode, pegue a sua Bíblia, livro dos Salmos, capítulo de número 84, na manhã deste domingo, versículo de número 2, eu tenho uma palavra de Deus a ser transmitida para o seu coração. Quantos vieram aqui nesta manhã para ouvir a voz de Deus falar com você? Digam glória a Deus. A Bíblia Sagrada diz: portanto, se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureceis o vosso coração. Tenha certeza que o Espírito de Deus, ele já está atuando em nosso meio. E a partir do momento que a preciosa palavra de Deus estiver sendo pregada, o Espírito de Deus estará se movendo em nosso meio. O Espírito Santo de Deus estará renovando as nossas vidas. O Espírito de Deus estará renovando a sua igreja, e não somente nós que estamos presentes, mas também os nossos irmãos que estão acompanhando. Quantos creem assim, digam amém. Livro dos Salmos, capítulo de número 84, versículo de número 2, em nome de Jesus Cristo. Salmos de número 84, versículo de número 2, leiamos a palavra de Deus. Assim diz as Sagradas Escrituras. Salmos de número 84, versículo de número 2: a minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Amém? Mais uma vez, a minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Amém? Diga: Senhor Jesus. Mais forte: Senhor Jesus, fale conosco nesta manhã, através da sua palavra. Tomai os vossos assentos, podeis desocupar as vossas mãos e aplaudir, engrandecer, adorar ao nome de Jesus. Isso, só você que é sensível à presença de Deus, e adore a Cristo nesta manhã. Exalte ao nome do Senhor. Prezados irmãos aqui presentes
e também irmãos internautas, ouvintes, que estão nos acompanhando nesta manhã de domingo. Nós estamos neste culto denominado a busca pelo Espírito Santo, a busca pela presença de Deus. E não há nada melhor do que nós enchermos de Deus, nós enchermos a nossa vida da presença de Deus, através da sua preciosa e sagrada palavra. Todas as vezes que nós queremos receber, alcançar algo espiritual, a primeira coisa que precisamos recorrer é as sagradas escrituras, é a palavra do nosso Deus. A Bíblia Sagrada, ela é a maior revelação de Deus dada ao homem. A Bíblia Sagrada, ela é a revelação suprema, aquilo que está sobre tudo e sobre todos. E através da Bíblia Sagrada, nós encontramos tudo aquilo que a nossa alma necessita. Através da palavra de Deus, nós alcançamos tudo aquilo que almejamos da parte de Deus. Por isso, antes de adentrar o texto a qual nós lemos, eu preciso lhe dizer: a palavra de Deus será pregada e o Espírito de Deus irá atuar na sua vida. Aleluia. Eu quero trazer esta mensagem nesta manhã para vocês com o seguinte tema: desejo por Deus. Repita comigo: desejo por Deus. Amados, ao depararmos com o livro de Salmos, nós nos depararíamos com algumas revelações, com algumas verdades que emanam da parte de Deus nas escrituras dos Salmos. O livro de Salmos é um compêndio, ou em outras palavras, uma coletânea de hinos, de louvores, de cânticos ao nosso Deus. O livro de Salmos, ele tem alguns escritores, dentre eles podemos destacar Davi, que escreveu boa parte dos Salmos, Moisés, Salomão, os filhos de Corá, Asaf, entre outros. Todos os Salmos, eles são marcados por uma inspiração tão profunda, que ao depararmos com cada versículo, ao lermos cada texto, a nossa alma é renovada, porque nós encontramos na vida dos escritores ou dos salmistas uma inspiração em falar das grandezas do nosso Deus. No livro de Salmos, nós vamos observar que é tratado uma teologia prática, diferentemente de outros livros que abordam doutrinas fundamentais que regem, que baseiam a nossa fé. Quando nós olhamos para o livro de Salmos, nós encontramos conselhos, nós encontramos atitudes, nós encontramos ações, tanto da parte de Deus, como da parte do povo de Deus. E isto leva-nos a entender que tanto nosso Deus, na sua soberania, atuando na vida do povo, e o povo, como a resposta das operações de Deus, se prostram diante dele em adoração, em glorificação, em exaltação. Quantos vieram nesta manhã para se prostrar diante de Deus? Os feitos do Senhor, as maravilhas do nosso Deus, as grandezas de Deus,
As revelações profundas de Deus, elas têm um objetivo, elas têm um propósito: nos levar a uma comunhão, nos levar a uma intimidade, nos levar a um relacionamento com a presença de Deus. Todavia, todas as vezes que Deus manifesta o seu poder, a sua palavra, a sua presença no meio da igreja, no meio do povo, Ele tem um propósito maior, para que todos reconheçam que Ele é Deus, que Ele é digno de glória, que Ele é digno de louvor, e a nossa vida precisa estar voltada ao centro da sua vontade. Aleluia. O Salmos de número 84, ele é um dos cânticos de Sião. Agora falando do capítulo, ou melhor dizendo, do Salmos de número 84, a qual nós lemos. A lei mosaica, ou em outras palavras, a lei de Moisés, ela requeria que todos os hebreus peregrinassem a Jerusalém e ao templo 3 vezes por ano, para participar das maiores festas que acontecia em Jerusalém. Dentre elas temos a Páscoa, o Pentecoste e os tabernáculos. Estas festividades eram festividades marcantes na vida do povo de Deus. Podemos ter a certeza, conforme Israel se expandiu, esse ideal por um tempo foi abandonado. Não tão distante, nós nos depararíamos que todo tempo, todas as épocas, existiram pessoas devotas, ou em outras palavras, fiéis ao nosso Deus, que se voltavam a Deus em adoração, que se voltavam a Deus em glorificação. E quando nós paramos para analisar o texto do Salmos 84, nós depararíamos com um salmista que expressa, que descreve, que entoa a sua profundidade, o seu amor imenso, o seu profundo desejo em estar na presença do nosso Deus. O autor do Salmos 84, tal como o autor de Salmos 73, ele sentia que a moradia do Senhor era um lugar bem-aventurado de paz, que inspirava, ou em outras palavras, influenciava a composição dos poemas. Os salmistas olhavam para a presença de Deus, olhavam para o templo, olhavam para as manifestações de Deus, e eles sentiam influenciados em compor poemas, cânticos, louvores que engrandecesse ao nome do nosso Deus. Talvez estes salmos ele tenha sido composto por alguém que esteve presente durante uma das peregrinações e possuía memórias queridas de peregrinações anteriores, ou por alguém que havia feito a jornada e se gloriava nos esplendores de Jerusalém e em seu templo. Em ambos os casos, os Salmos de número 84, ele revela uma piedade marcante, um espírito sensível com as realidades de Deus. Antes de adentrarmos ao versículo a qual nós lemos, eu preciso conscientizá-los que para entender, que para compreender, para vivenciar as realidades de Deus,
as manifestações do nosso Deus, nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Nós precisamos estar com os nossos corações abertos, porque permita-me dizer algo para você nesta manhã: a palavra de Deus é poderosa, a mensagem que emana das Escrituras é extraordinária, mas esta palavra, ao ser pregada, ela surte um efeito a partir do momento em que o Espírito de Deus começa a atuar em nossas vidas. Somente o Espírito de Deus atua em nossos corações, preparando a terra, preparando a nossa vida para ouvir a mensagem da palavra de Deus. E eu já quero dizer algo para você nesta manhã, que está aqui presente, e também você que está acompanhando desde o início deste culto. O Espírito Santo está preparando corações, porque a sua palavra está sendo exposta, ministrada, e Deus irá atuar, agir, operar, manifestar em nossas vidas, em nossos corações, para a glória do seu nome. Aleluia! Como eu havia dito, estes salmos é uma expressão profunda do desejo do salmista por Deus. O salmista olhava para o templo, olhava para aquilo que Deus estava fazendo, e ele não tinha outra atitude senão desejar a manifestação da glória e do poder do nosso Deus. E eu quero destacar e trazer para vocês nesta manhã a exposição do versículo de número 2 destes salmos. Eu quero falar com vocês sobre 3 pontos que implica ao tema desta mensagem: desejo por Deus, desejo por Deus, desejo pela presença do nosso Deus. O primeiro ponto que eu quero destacar nesta manhã é o objeto de desejo. O que o salmista desejava? O que o salmista ansiava? Primeiro ponto: a casa do Senhor. Precisamos compreender, quando lemos Salmos 84, verso 2, que o salmista, ele tinha um desejo profundo pelo tabernáculo. O tabernáculo, naquela época, era uma tenda onde o povo de Israel se reunia para adorar a Deus. O propósito do tabernáculo era permitir que as pessoas se aproximassem de Deus, porque o tabernáculo era uma das representações da presença, ou melhor dizendo, do local aonde Deus manifestava a sua presença na vida e no meio do povo de Israel. Mas sabe algo que nos chama a atenção? Que o tabernáculo, ele tinha 3 divisões principais. Primeiro, o pátio era o local aonde o povo ficava. Também tínhamos o santuário, era o local aonde somente os sacerdotes entravam. E nós tínhamos o Santo dos Santos, aonde habitava a Arca da Aliança. E neste lugar, anualmente, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava para interceder pelo povo e para receber a presença de Deus para o povo. Mas sabe o que eu quero destacar para vocês?
O primeiro objeto de desejo, a primeira coisa que o salmista desejava, era a casa do Senhor. Queridos, diferentemente dos dias atuais, a qual nós estamos vivendo, aonde nos deparamos com pessoas que já não se importam com a igreja, que já não se importam em congregar, que já não se importam em estar reunido com os santos. Naquela época, o povo de Deus olhava para o tabernáculo, olhava para onde Deus se manifestava e dizia: é este lugar que eu quero estar continuamente, é este lugar que eu anseio, é este lugar que a minha alma almeja. Entenda, quando eu vejo a expressão do salmista, eu entendo algo, que o salmista não enxergava a igreja como um simples compromisso a ser cumprido, uma simples responsabilidade que precisava cumprir. O salmista, ele descreve uma profundidade tão grande, que ele entendia que na casa de Deus, no templo, era onde Deus manifestava, era onde o seu povo se reunia. Queridos, entendam a importância da casa de Deus, entendam a importância do santuário de Deus, que hoje representa a igreja. É neste lugar a qual nós se reunimos, é a comunhão dos santos, aonde se reunimos para glorificar a Deus e para sentir a sua presença. Aleluia. Permita-me fazer uma pergunta para você nesta manhã. A igreja, a casa de Deus para você, para mim, para nós, é um prazer ou uma obrigação? Infelizmente, nos dias atuais estamos deparando com uma onda de pessoas que enxergam os cultos como uma obrigação, como simplesmente um compromisso a ser arcado. Mas bem-aventurado aquele que entendeu que a igreja é o local onde Deus manifesta o seu poder, aonde os santos se reúnem, aonde os santos adoram o Criador, aonde os santos se reúne para bendizer o Senhor. O salmista olhava para o templo e dizia: é este lugar que Deus manifesta, é este lugar que Deus fala, é este lugar que o povo se reúne. Não há outro lugar para eu almejar. O lugar que eu almejo é a casa de Deus, é a presença de Deus, é o lugar santo. O segundo objeto de desejo do salmista: primeiro, ele desejava a casa do Senhor. Segundo, ele desejava o Senhor da casa. Ele desejava a vida de Deus nele e a sua vida em Deus. O salmista tinha um desejo tão profundo por Deus, a ponto de dizer: olha isso aqui, irmãos, a ponto de dizer que a sua alma, que o seu coração, a sua carne anelava, desejava e clamava pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Queridos, aleluia.
Queridos, entendam algo. O salmista descreve alma, coração e carne. Observa-se que o salmista não descreve somente alma, ele não descreve somente o coração, ele descreve alma, coração e carne. Em outras palavras, ele estava dizendo: tudo que há em mim, tudo que existe em mim, anela a presença do meu Deus. Tudo que há em mim, a minha alma, o meu coração, a minha carne, o meu ser, ele brama, ele clama, ele almeja a manifestação do Deus vivo. Sabe o que isso representa para nós? Que a natureza humana como um todo anseia por Deus e pela sua presença. Além de desejar o local aonde Deus manifestava, que era o templo, para nós hoje a igreja, o salmista desejava o Senhor do templo, o Senhor da igreja, que é o nosso Deus. Sabe o que isso revela a nós? Quando o salmista diz que a sua alma, o seu coração e a sua mente tem desejo por Deus. Isto implica-nos a dizer algo. Todos nós, vocês que estão aqui, vocês que estão nos acompanhando através das redes sociais, através da rede de rádio, todo ser humano, o seu ser, clama e tem desejo pela presença de Deus. Eu vou te explicar. A nossa origem está em Deus. Quem nos criou foi Deus. Agora eu lhe pergunto, qual é o sentido de nós vivermos longe de Deus? Qual é o sentido de nós vivermos uma vida distante de Deus? Todos os seres humanos, sejam das diferentes classes sociais, seja o ser humano que já realizou todos os teus sonhos, tudo aquilo que almejava nesta terra, ele alcançou. Chegará um momento da sua vida que haverá um vazio dentro de você, que somente Deus poderá preencher, porque a sua origem está em Deus, a sua alma, o seu corpo, a sua carne clama por Deus. O nosso ser implica-nos a dizer: sem a presença de Deus, há algo que nos falta, há algo que nos ausenta, mas a presença de Deus está sendo manifesta para preencher este vazio. Quem sabe eu estou me comunicando com pessoas aqui, e que estão nos acompanhando, que você está dizendo: eu tenho tudo, eu tenho uma boa casa, eu tenho um bom trabalho, eu tenho um bom carro, as minhas condições financeiras são as melhores, eu viajo, eu satisfaço todos os meus desejos terrenos. Mas eu quero dizer algo para você: dentro de você, originado por Deus, há um desejo que somente Deus pode preencher, que somente Deus pode satisfazer. Nós podemos viver anos e anos, nós podemos viver décadas, mas se nós estivermos longe de Deus, chegará um momento que nós sentiremos falta de algo, nós sentiremos a ausência de algo, e este algo é a presença de Deus.
Este algo é a glória de Deus, é o contato com o Criador, é o relacionamento com nosso Deus. Aleluia. O salmista não somente desejava a casa, mas ele desejava o Senhor da casa. Será que tem alguém nesta manhã que ainda deseja a satisfação na presença de Deus? Será que ainda tem alguém nesta manhã que entrou aqui dizendo: eu tenho muitas coisas, eu me desfruto de tantas coisas da terra, mas eu entendo que nenhuma delas é tão importante quanto a presença de Deus, quanto a manifestação de Deus, quanto a intimidade com nosso Deus? Glória a Deus. O segundo ponto que eu quero destacar é a circunstância do desejo do salmista. Quando que ocorre esse desejo? Por que ocorre este desejo? O que está acontecendo que o salmista descreve este desejo? Queridos, acredita-se que este salmos ele foi composto, ele foi descrito em um período em que o povo de Deus estava longe de Israel, longe de Jerusalém. O povo de Deus estava longe do templo. Acredita-se que este salmos é descrito em um período em que o povo está distante deste contato com Deus, desta intimidade com Deus. E o salmista descreve, lembrando de tudo aquilo que Deus já havia manifestado, lembrando de tudo aquilo que Deus já havia operado, o salmista sente saudade dos tempos de glória que vivia no templo, na casa e na presença do nosso Deus. O salmista, neste versículo 2, entende-se que ele está longe, afastado do tabernáculo. E esta distância, queridos, provoca no salmista algo. O que? Desespero. O salmista, ele não está descrevendo algo dos lábios para fora. O salmista está descrevendo algo que o seu ser, a sua alma está sentindo. É possível compreender que ele estava em um estado de desespero por este afastamento. Meus irmãos, precisamos tomar cuidado, precisamos vigiar, para isso não acontecer conosco também. Este momento de afastamento, este momento de distanciamento da presença. Infelizmente, há muitas pessoas que nos dias atuais estão nos templos, estão nas igrejas, estão nos cultos, mas estão afastadas de Deus, estão longe de Deus. Mas eu vim aqui dizer algo para você. Ainda que por um momento você se afastou, o Espírito de Deus te trará novamente ao lugar da presença. Ainda que você esteja acompanhando esta transmissão
e esteja dizendo: pastor, eu estou na comunhão da Santa Ceia, pastor, eu estou nos cultos, mas aquela presença parece que já se afastou de mim. Mas nesta manhã o Espírito Santo de Deus virá sobre você, o renovo de Deus virá sobre a sua vida, o renovo de Deus virá sobre a sua alma, e você voltará novamente a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Terceiro ponto que eu quero destacar é a força do desejo. Nós falamos do objeto de desejo, casa de Deus, e também a presença de Deus. Falamos da circunstância, que é o afastamento do templo que leva eles a este desejo. E agora eu quero falar com você sobre a força, ou em outras palavras, a intensidade do desejo do salmista. Primeiro, era um desejo, ou em outras palavras, um anelo íntimo. Nós vimos descrito no verso 2, o salmista dizendo: a minha alma está anelante, desejosa pelo Senhor nosso Deus. E aqui eu preciso destacar algo para vocês nesta manhã. O desejo do salmista não era simplesmente um desejo dotado de emoções, não era um desejo como um resultado de um bom culto, de uma boa oração. Não. O desejo do salmista era profundo. O desejo do salmista não era superficial. O desejo do salmista pela presença de Deus, pelo nosso Deus, era algo profundo. Permita-me perguntar algo para você. O desejo da sua alma nesta manhã é profundo ou é superficial? Você está aqui, você está acompanhando, simplesmente pelo fato dos benefícios de Deus ou pela intimidade com Deus? Você está cultuando a Deus neste momento simplesmente pelo motivo do que Deus pode fazer, ou porque você entendeu que sem Ele nada você pode fazer, que sem Ele nada você pode realizar, sem Ele nada conseguimos fazer? Você sabia que um dos pontos essenciais para Deus manifestar no meio da sua igreja, no meio do seu povo, é quando a igreja entende que sem o Espírito de Deus, sem a presença de Deus, nós não podemos prosseguir, nós não podemos perseverar, nós não podemos vencer. Mas ainda bem que nesta manhã há um povo que entendeu a importância da presença, e por isso o Espírito de Deus está manifestando na sua vida, está manifestando na sua casa, está manifestando na sua família. Aleluia! Segundo ponto da força do desejo, era um desejo doloroso. Ele vai descrever: a minha alma desfalece. Olha a intensidade disso, irmãos. O salmista não está dizendo: a minha alma se conforma, a minha alma já acostumou, como muitos têm acostumado.
com o lugar santo, com a presença de Deus. Mas Deus está à procura desta manhã de pessoas que estão desfalecendo e estão dizendo: sem a tua presença eu não posso prosseguir. Que possamos nos voltar a Deus como Moisés. Se a sua presença não for conosco, não nos faça subir daqui, não nos faça sair deste lugar, se a sua presença não for conosco. O salmista estava desfalecendo por tamanho desejo. E aqui eu entro em um ponto importante. O salmista, ele vai dizer que a sua alma estava desfalecendo. Sabe o que é isso? Ele está dizendo: o que eu sinto por Deus, o que eu desejo da parte de Deus, não está somente nos meus lábios, vem do profundo do meu ser e emana nos meus lábios o desejo da minha alma. Nós precisamos abandonar este conceito de adoração a Deus somente nos nossos lábios. A adoração e a vida com Deus, ela precisa emanar do interior do ser, do desejo pela presença, do desejo pela palavra, e depois, em consequência, a nossa boca adorará a Deus, glorificará o Senhor pela sua presença e por este desejo. Terceiro ponto da força do desejo, era um desejo fervoroso. O coração do salmista clamava. E sabe o que é interessante? Se nós vamos para os textos originais, Antigo Testamento descrito e escrito no hebraico e também no aramaico, alguns textos, o termo clamar no Antigo Testamento, ele remete a um grito, a um desespero, alguém desesperadamente gritando por algo. Quando o verso 2 do Salmos 84 está dizendo: o meu coração clama, o salmista estava dizendo: o meu coração ainda arde o desejo de sentir a sua presença e de ouvir a voz do Senhor. Qual é a intensidade do seu coração nesta manhã? Qual é o ponto de intensidade que você entrou neste culto nesta manhã, que você entrou nesta transmissão nesta manhã? Será que eu estou me comunicando com alguém que disse: eu vou lá, Deus vai me dar uma palavra, eu vou voltar para casa abençoado e está tudo bem. Eu vou lá, vou receber uma oração, vou ser abençoado, vou ser tocado e está tudo bem. Mas tem alguém com um coração fervoroso que está dizendo: eu não quero somente ser tocado na igreja, eu não quero simplesmente receber um toque no culto, eu quero sair do culto ouvindo a voz de Deus falar comigo. Eu quero sair do culto sentindo a presença de Deus me acompanhando. Eu quero sair do culto anelando e almejando a glória de Deus constantemente. Se tem alguém nesta manhã, levante a sua mão por um instante, porque Deus derramará sobre o seu coração a sua preciosa presença. Alaramanchora macanda la manchuri micalamaya.
É manhã que Deus está satisfazendo desejo de corações aqui, corações que estavam sendo apagados, corações que estavam perdendo o desejo pela presença. Mas há renovo de Deus para a sua vida, há renovo de Deus para a sua família, há presença de Deus. O quarto ponto da força ou da intensidade do desejo é o desejo do salmista. É tão profundo que ele descreve: o meu coração e a minha alma clama pelo Deus vivo. Perceba-se algo, a compreensão do salmista. Ele está recorrendo a Deus, e ele está dizendo: a minha alma, o meu coração deseja, clama pelo Deus vivo. Sabe o que esta expressão nos remete? Deus vivo, em um Deus que se relaciona, que tem intimidade com o seu povo, diferentemente de muitos deuses que tem por aí, que as pessoas se prostram, clamam, oram, choram e não há efeito. O nosso Deus é diferente. Quando há um joelho dobrado, o céu se abre e a glória de Deus é manifesta. Aleluia! A ideia de Deus vivo nos remete a um Deus presente, a um Deus que está constantemente com o seu povo. Permita-me indagar a vocês uma coisa. Você conhece, ou você tem a dimensão do Deus a qual você veio adorar, buscar e clamar nesta manhã? Existem pessoas que têm compreensão das coisas de Deus, mas existem pessoas que têm compreensão do Deus das coisas. Existem pessoas que têm compreensão da igreja de Deus, da obra de Deus, do ministério de Deus, mas existem pessoas que têm compreensão, compreende o Deus da igreja, o Deus da obra, o Deus deste ministério. Mas pastor, o que eu faço para compreender? É permitindo nesta manhã que o Espírito de Deus ele faça morada em você. Tudo isso que eu estou dizendo aqui é somente Deus que pode atuar em nós. Nós podemos ter os nossos devocionais, podemos ter a nossa devoção a Deus, podemos fazer tantas coisas para Deus, mas se o Espírito de Deus não atuar em nós, este desejo, nós nos distanciamos dele. Mas nesta manhã, o Espírito Santo de Deus habitará em corações. O Espírito de Deus preencherá corações que estavam vazios da sua presença.
Nesta manhã, o Espírito Santo de Deus trará renovo a irmãos e a irmãs que estão aqui, que estava dizendo: eu estou há tanto tempo na igreja, eu já preguei, eu já orei por milagres, eu já orei pelos dons espirituais, mas chegou um momento da minha vida que parece que essa presença se distanciou pela autoridade da palavra de Deus. Nesta manhã você ouvirá a voz de Deus falar com você, você sentirá a presença de Deus, você sentirá a glória de Deus nesta manhã. Aleluia! O salmista sabia quem ele almejava. Você sabe quem você almeja? Na atualidade, está virando um costume nós criarmos ídolos. E quando eu estou falando de ídolos, eu não estou me remetendo a imagens de esculturas, não. Ídolos que os nossos corações criam, que tomam o lugar de Deus nas nossas vidas. Será que nós não já criamos ídolos que tomaram o lugar de Deus nas nossas vidas? Aonde está Deus em você? Aonde está a sua prioridade por Deus? Ou nosso Deus já é algo secundário? O salmista, queridos irmãos, presentes e internautas, ele nos traz um exemplo de vida e de inspiração. A presença de Deus, o nosso Deus, deve ser o nosso desejo maior. Mediante a exposição deste texto, que possamos nos voltar a Deus com intensidade. Eu sei que eu estou falando com pessoas que tinham intensidade. Eu sei que eu estou falando para pessoas que dobravam seus joelhos e as lágrimas rolavam em sentir a presença de Deus. E por um momento o esfriamento espiritual chegou, mas este culto foi marcado por Deus para trazer a efervescência espiritual sobre as nossas vidas nesta manhã. Este culto foi marcado por Deus para renovar, para restituir alianças que foram quebradas. O Senhor quer atuar em nós, através do seu Espírito, para que venhamos nos prostrar diante dEle, com profundo desejo. Nos dias atuais, para concluir, nos dias atuais, muitos são os desejos do ser humano. Na maioria das vezes, este desejo é dotado pelas vaidades, pelos orgulhos, e frequentemente, o objeto de desejo dos homens desta época é por algo perecível e passageiro. Mas ainda bem que nesta manhã Deus encheu as nossas vidas, e nós sairemos daqui não com desejo pelas coisas perecíveis, não que não possamos ter desejo pelos benefícios de Deus nesta terra, mas há algo superior, há algo maior, que é a intimidade com Deus, é o relacionamento com Deus, é a nossa vida para com Deus. O salmista, ele nos conduz a um desejo autêntico, a um desejo profundo.
que nesta manhã o Espírito Santo de Deus possa produzir em nós este desejo, que saiamos daqui não acostumados com aquilo que Deus está fazendo. Uma das piores decadências dos cristãos da atualidade é se acostumar com o sagrado, é se acostumar com o culto, é se acostumar com a oração, é se acostumar com a devoção, e isso passa a ser algo mecânico. Mas Deus não conta com técnicas, métodos ou mecânicos. Deus conta com corações quebrantados, contritos, que se derramam em sua presença, dizendo: Deus, eu quero o seu poder. Deus, eu quero a sua presença. Deus, eu quero o Senhor. Se coloque de pé nesta manhã. Pode glorificar a Deus, pode exaltar a Cristo. A presença de Deus está em nosso meio. Glorifique a Deus nesta manhã. Coloque a mão sobre o seu coração, um instante. Eu quero fazer uma breve oração por você, para que o Espírito de Deus produza em nós este desejo. Senhor, em nome de Jesus, a sua palavra foi pregada, Deus, e nós cremos na atuação do teu Espírito Santo. Produz em nós este desejo pelo Senhor, produz em nós este desejo pela sua presença, de tal forma que todos que estão aqui presentes e os que estão nos acompanhando não se acostume a viver longe de ti, Senhor, mas que nesta manhã o Senhor venha trazer a manifestação da sua presença. Pai, em nome de Jesus, abençoe o seu povo para a tua glória. Amém. Ainda de pé, eu quero convidar todos vocês aqui na frente neste exato momento para fazermos a oração da busca pelo Espírito Santo. Chegou o momento especial de nós clamarmos pela presença de Deus. Já estamos quase encerrando. Também os nossos ouvintes, os nossos internautas, eu quero convidá-los a orar neste momento. Nós trouxemos a exposição dos Salmos 84, e eu tenho a certeza que em seu coração, nesta manhã, há desejo pela manifestação da presença de Deus. Quantos têm desejo pela presença de Deus? Digam glória a Deus. E nós iremos clamar neste momento, mas iremos pedir ao Senhor que derrame sobre nós a sua presença de uma forma sobrenatural. Quantos aqui ainda acreditam na manifestação dos dons espirituais? Digam glória a Deus. Queridos, não permitam que as épocas e os tempos retire de nós ou de vocês a essência da presença de Deus. Nós somos uma igreja pentecostal. O que é isso? Nós acreditamos na continuidade da manifestação do poder de Deus. Uma igreja pentecostal é aquela que olha para a Bíblia Sagrada e enxerga a Bíblia como um modelo a ser seguido, como um modelo de prática, como um modelo a ser praticado. E por isso estamos neste propósito, porque encontramos nas Sagradas Escrituras o apóstolo Paulo direcionado por Deus dizendo: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não embriagueis pelas coisas do sistema mundano e terrestre, mas enchei-vos da presença de Deus.
João Batista pregava e dizia: eu batizo com água, mas virá o mais poderoso, que é Jesus. Ele batiza com Espírito Santo, ele batiza com fogo, ele derrama poder, ele derrama presença, ele derrama revestimento espiritual. Levante a sua mão, você que está aqui na frente, os nossos irmãos que estão também em seus assentos, levante a mão de vocês, as mãos, e enquanto nós orarmos, Jefferson também estará adorando a Deus, e nós entraremos nessa atmosfera espiritual. Aleluia. Oh glória. Começa dando glória, 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 glória a Deus. Toda a igreja clamando pela presença de Deus nesta manhã. Soberano Deus e eterno Pai, nós estamos neste culto, ó Pai, denominado a busca pelo Espírito Santo. Senhor meu Deus e meu Pai, oramos neste momento através da palavra do Senhor que foi pregada. A nossa alma deseja, a nossa alma, Senhor, almeja a sua preciosa presença. Oh meu Deus e meu Pai, renova, meu Deus, a sua igreja nesta manhã. Renova os internautas, renova os ouvintes. Derrama nesta manhã, meu Pai, o avivamento deste último tempo, o avivamento sobre esta geração. Derrama, meu Pai, renova, Senhor, renova, renova neste momento. Batiza com o Espírito Santo, batiza com fogo, batiza neste momento, meu Pai. Vai enchendo agora, vai enchendo agora, vai renovando agora, Senhor. Vai derramando o seu poder agora. Alamassuri mikalamaia, elerevassi alaramanchuri alamaia, alamaia andalarasai, ayanerevassi andalamakalamaia, ouraia shouia sergia, alamakanda lamassuri andalamaia. Renova os ouvintes, meu Pai, renova os internautas, renova neste momento. Derrama, Senhor, o apoderamento do Teu Espírito Santo. Derrama, meu Pai, nesta manhã de domingo, a Tua presença, a Sua glória, o Seu poder. Meu Deus, opera milagres, opera maravilhas. Manifesta os dons espirituais, manifesta nesta manhã, manifesta, meu Pai. Receba a presença de Deus nesta manhã, receba a presença de Deus em seu lar, receba a presença de Deus na sua casa, receba a presença de Deus aonde você esteja neste momento. Meu Deus, derrama, não permita que a sua igreja venha perder a essência, a efervescência, o poder do Espírito Santo. Mas enche neste momento, enche nesta hora, enche neste momento. Oh glória, oh glória, oh glórias a Deus. Bendito é o Cordeiro de Deus, bendito é Jesus Cristo, bendito é o Senhor dos exércitos. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Meu Deus e meu Pai, vem abençoar as nossas vidas, vem abençoar esta geração, meu Pai. Que não falte em nós o seu poder. Ele maia chove asnai, chanda candalaia sui de fácia, ai nele muria laracia, a cantarácia candalamanturia,
As terras me clamam, se anda la maia, de provia sai, ne cleme ne plevacia, antrovia sople plovia sai, antromanai cantrovia sia. O Espírito de Deus está renovando alianças que foram quebradas. O Espírito Santo está enchendo corações desta manhã. Aleluia, aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, permaneça conosco, Senhor. Permaneça com a sua igreja, permaneça com os ouvintes, permaneça com os internautas, permaneça, meu Pai, conosco, manifestando a sua presença, manifestando a sua glória, manifestando o seu poder, meu Pai, para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos. Quantos podem bater palmas e glorificar a Deus? Isso, exalte a Deus nesta manhã. Palmas que engrandece ao nome de Jesus. Queridos, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe nossos irmãos internautas e ouvintes, que Deus preserve em nós a sua presença. Vamos fazer a oração da fé para agradecermos ao Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor venha abençoar a sua igreja, o seu povo, os internautas e os ouvintes. Senhor, continue conosco desde agora, para todo sempre, em nome de Jesus. Bem alegre e feliz, vamos dizer: a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, e a paz de Cristo esteja sobre a vida de todos vocês.